Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos para mais um Clube do Livro. Eu sou o Theory e tô aqui hoje com essa galerinha massa pra gente falar sobre Moby Dick, um clássico, um classicaço. E hoje quem vai ser o nosso host aí vai ser o Teseu. Então vou passar a palavra pra ele. Teseu, tudo bem? E aí galera, hoje é dia de dar um golpe mais uma vez, depois da caneca furada, agora é a hora de dar o golpe no Dados Críticos e roubar o poder pra mim. Boa noite, vamos falar desse clássico como o Theory disse. Então, mas vamos começar com a galera primeiro. Boa noite, senhor Kuma. Boa noite. Tudo bom, galera? Hoje a gente vai falar de uma baleia levemente vingativa. E boa noite, Felipe. Boa noite, Teseu, Theory, boa noite, Kuma, boa noite, pessoal do chat. Pois é, vamos falar um pouco desse livro aí que é muito bom, mas tudo que é bom dura pouco, eu acho. Exatamente, cara. Já dizia o Clóvis de Barros Filhos, a felicidade são pequenos pontos em uma vida toda triste e depressiva. Esse pessoal que lê muito Spinoza é desse jeito, cara. Bom, galera, então a gente vai falar sobre o Moby Dick. O autor é o Herman Melville. Ele nasceu em 1819, em agosto, se eu não me engano. E o livro foi publicado em 1850. Foi mais ou menos no meio da carreira dele. O engraçado, não engraçado, né? Mas a parte boa do Herman, que ele realmente caçou baleias. Ele viajou quase o Pacífico inteiro caçando baleias. Ele participou de motim, ele foi para uma ilha onde vivia canibais e que depois ele descobriu que não eram canibais, lá na Polinésia Francesa. E ele foi o primeiro europeu a visitar essa ilha e conhecer os costumes desse povo. Ficou lá um tempo, é o povo Taipe, eu acho que é a tradução em português, mas é o povo Taipe. E foi até baseado nele que ele fez um dos personagens que a gente vai falar depois no livro. Mas por alto, acho que é isso sobre o autor. O autor, eu não vi muitas coisas assim, eu só vi uma parte meio triste que parece que o Moby Dick na época ele não foi tão aceito e eles ainda não sabiam que ele ia ser um livro tão bom, e foi um dos livros que causou meio que a decadência na carreira dele. Quando ele morreu, ele era quase desconhecido e já não era tão renomado quanto ele foi no início, quando ele fez as primeiras publicações, que foi realmente contando sobre essas viagens que ele teve caçando baleias e a viagem que ele conheceu esse povo tradicional lá das ilhas francesas. Importante falar também que se for ler o livro, né, como qualquer livro que vem de uma era muito antiga, você vai acabar vendo costumes e coisas que a gente hoje em dia acha que são umas coisas meio, no mínimo, desnecessárias, né? Tipo, caçar baleia, esse tipo de coisa, assim. Comentários que podem ser considerados machistas, racistas, tem xenofóbicos, tem um monte de coisa que você vai ver. Alguns autores, eu tô falando autores como se eu tivesse isso. Alguns autores a gente sabe que eles realmente pensavam assim, as escritas deles são assim, e outros só retratavam costumes da época, que é no caso do Herman, pelo menos até onde eu li, ele não era um Lovecraft da vida, então... nunca ouvi falar nada também. Eu até percebi assim, um negócio meio vanguardista, né? Porque ele escreve, né? A gente vai falar desse personagem aí, que é dessa ilha aí, né? Que retrata um pouco alguém visto pros outros como nomes selvagens, exato. E ele meio que desconstrói isso no próprio livro, né? Então, assim, pra época, eu imagino o que deve ter sido isso, né? Alguém retratando essa galera desse jeito, né? Talvez até por isso não teve tanto sucesso, talvez. Alguns pontos, né, que você vê. E ele realmente conheceu, ele foi convidado pelo chefe da tribo lá, ele participou de costumes, foi do nada, ele tava lá no navio baleeiro e falou, vou ficar nessa ilha porque eu cansei de pescar. E a galera foi e abraçou ele, velho. Bem uma história não convencional de acontecer, com o europeu chegando em algum povo mais simples, digamos assim. Ele é da mesma época do Drácula? Cara, é próximo e eu até queria puxar esse assunto. Vocês acharam a narrativa parecida, de certa forma? Lembra. Sim. Modo de escrever, né? Retratar. O Drácula é piscular, né? São 3 de cada. Aqui é como se fosse um diário só, né? Mas é bem parecido. Mas eu fico pensando como disso não é obra da época também. Exato. Sim. O Drácula é de 1850 e esse é de 51, se eu não me engano. Por aí. Eu não, só acho que o Drácula é mais depois do Teseu ainda. Pois, é porque já tem um tempo que a gente falou, mas eu posso... eu lembro, sabe por que eu lembro? Porque eu lembro que o Drácula, ele foi lançado, eu lembro dessa discussão, né, que eles descobriram os tipos sanguíneos 4 anos depois que o Drácula foi lançado. Então, e descobriram os tipos sanguíneos foi em 1890 alguma coisa, sabe? Então, Drácula é de 1897. Isso aí. É porque o Drácula, a gente discutiu até essa parada do problema da Inglaterra com o estrangeiro, né? Colocando como monstro. E aqui eu achei bem diferente. Ele já tem aquela estranheza normal com esse canibal, entre aspas, aí, mas depois ele já puxa o cara já dorme na mesma cama que ele, sem capa.
e vira amizade e tal, tipo assim, eu já puxa, achei bem, pra época eu achei bem interessante o cara já fazer uma parada dessa. Mas o Herman é dos Estados Unidos, ele é de Nova York. Mas querendo ou não, né, tinham costumes ingleses, digamos assim, né? Era É, recém, colônia europeia, né? Então, era uma colônia. os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, né? Mas querendo ou não, tipo assim, eu penso que a ideia tem um pouco disso também, né? O novo mundo, gente de todo lugar chegando aqui. Então, de certa forma, assim, tem essa certa abertura pra essa galera diferente também, né? Não sei quanto disso era do autor, quanto disso era um retrato da época, né? Mas eu acho que era mais uma questão do autor mesmo, e mostrar que, tipo assim, cara, é uma pessoa como qualquer outra, entendeu? Só tem costumes diferentes, tem uma religião diferente. Cara, imagina isso pra época o escândalo que foi aquela parte dos costumes religiosos, né? Que ele, tipo assim, ele fala assim, ele fazia os costumes deles, eu ficava ouvindo lá, e de boa, entendeu? Sabe? E você vê que mesmo ele conhecendo as pessoas, ele ainda chamavam eles de canibais, e eles não eram canibais. Tipo, e ele retratava que era a forma que as pessoas chamavam naquela época, né? A galera que vivia nessas províncias. Sim. Eu acho que é uma daquelas coisas que não tem o mesmo significado hoje, né? Que tem, eu acho. Você vê como transforma a palavra tipo canibal, que a gente vê como o ser humano come carne de outra pessoa, né? Tipo, vai lá e mata outra pessoa e compra comer ela e tal. E na época, canibal era muito mais no sentido de, tipo, esse cara mora numa ilha selvagem, não sei o que, então ele é canibal. Sim, Tipo, usa osso como ferramenta e tal. Esse osso veio de um ser humano, algo assim. exatamente, Tipo, jump to conclusions total. Querem dar um resuminho do livro, Felipe? Pô, resumo Twitter. Quick. Pô, tem um cara que ele tá precisando de trabalhar, ele fica sabendo de uma possibilidade, ele vai pra essa cidadezinha que é marítima ali, marítima não, como é que chama? Costeira, e chega lá, o cara manda ele dentro na taverna, ele encontra com esse canibal aí, toma um susto inicialmente, e eles já vão procurar o serviço, eles acham o serviço num navio que tem um capitão muito estranho, que a galera até fala que ele, sei lá, tem uma coisa amaldiçoada, porque ele não tem uma perna, né? Ele foi atacado por uma baleia, uma jubarte? Cachalote. É uma Cachalote. E tal. Aí, muito por causa desse amigo dele aí, que é um marinheiro experiente, ele consegue, apesar da galera ser muito religiosa, né? E não querer colocar um canibal na parada lá, mas o capitão ele é tão focado em querer a vingança por esse animal com a perna dele e tal, que ele acaba aceitando e eles vão. É importante falar que eles não estavam querendo aceitar de primeira, aí ele mostrou o quão bom ele era com a lança, né? Não é lança, Isso. Com o arpão, né? O arpão, e ele tirou o arpão longe, acertou preciso onde ele queria, e a galera, o capitão até deu um aumento de salário pra ele, digamos assim. Já chegou subindo de carga. Exatamente. Já entrou tenente. Sabe uma coisa, só uma curiosidade, Felipe, só para interromper antes de você continuar, mas é muito louco essa questão histórica, né, que ele mostra aí. Era realmente um investimento, né, os navios baleeiros saíam, porque nessa época aí, não tinha o que a gente tem de petróleo hoje. Então, o maior combustível, principalmente para lamparina, lanterna de casa, assim, era óleo de baleia, né? Então, era tipo assim, um investimento que se fazia, e era até pessoas, né? Juntavam uma galerinha ali num bairro, falava assim, ô galera, vamos juntar um dinheiro aqui e fazer um investimento no navio. Você investia, o navio partia, era assim, literalmente você estava apostando seu dinheiro. Pode ser que eles voltavam com muito óleo de baleia, pode ser que você podia perder tudo, né? Se o navio naufragasse ou alguma coisa E a galera morrer. Ou não achava baleias, né? Exato, né? Vale lembrar também que o negócio que o Theory falou que é real ali, que além de ser baseado em fatos reais, né? Assim, claro, muita coisa romantizada, mas o ataque a uma baleia aconteceu mesmo no navio. Mas por causa do novo mundo e tal, tinha muita gente aqui. Então, os Estados Unidos era, se não me engano, o maior consumidor de óleo de baleia do planeta na época. Então, eles iam muito atrás. Eles iam muito atrás. A industrialização, né? Cada vez mais pessoas na cidade e tudo mais. Precisava iluminação pública, gente. Não era o que a gente tem hoje com eletricidade, não. Foi com o tempo, né? Mas até então, tipo assim. O cara ia com o negócio, enchia o bagulho de óleo e acendia com um isqueiro, né? Entre aspas. Louca, né? Mas só abrir essa digressão gigantesca aqui, tá, Felipe? Foi mal aí. A tangente, né? Pro lado total. Eu ajudei, não vou lembrar de muitos detalhes, não. Mas aí eles saem, né? E é interessante que são vários dias, né? Apesar da narrativa ser um pouco mais rápida, eu sempre fiquei eu gosto muito de
da temática de pirata e tal, mas a temática de pirata é uma ação um pouco mais corrida, né? Tipo assim, os caras já saem, já encontram o navio, já, ali não. É um dia após um dia, os caras não vê a baleia, o capitão vai ficando puto, depois o capitão volta, é tudo normal, e a galera começa a passar fome, encontra um navio que tem doença, e os caras vê se atende ou não. Eles conseguem até matar umas outras cachalote, mas não é a que o cara quer. Aí uns caras conseguem pegar, tipo, o resto da cachalote porque não conseguiu, né, pra usar, eu vi, só que aí os caras começam a adoecer, porque pega carcaça podre no mar, então achei bem legal essa parte, assim, eu só queria que entrasse um pouco mais de detalhes, né? Esses detalhes que eu acho interessante, tipo, eu vi que ele arranhou um pouco a superfície, mas não adentrou muito, não sei se é porque é o estilo do autor e tal, mas eu fiquei querendo saber um pouco mais das mecânicas, Parte técnica, né? as paradas, nem tanto personagem em si, né? Porque acho que esse não era o foco. Tirando o capitão, que é o mais local, mas o do processo em si de caçar, e, tipo assim, uma coisa um pouco mais específica, mas foi bem legal. Até porque hoje em dia, provavelmente, se você ler esse livro, você lê esse livro por causa da baleia. Normalmente, quem eu já vi falando. Assim, ela é o personagem principal, né, pra muita gente. Aí, mas pra finalizar, eles ficam alguns dias atrás da baleia até que eles encontram, tem ali uma perseguição, né? E no último dia a baleia destrói o navio deles. Aí o narrador, né, que é o Ismael ou Ishmael, depende de qual versão você tá lendo do livro, ele sobrevive porque ele não tava no navio na hora, ele tava num dos botes, porque quando você vai caçar baleia, você não caça com o navio em si. Você sai com botes, né? Geralmente saem 4 pessoas, talvez 3. É 2 remando, o cara que vai lançar o arpão e fica um ali meio que sobressalente, ou pra lançar o arpão, ou pra vigiar, pra apontar onde tá a baleia, mandar sinal, gritar, ajudar se o cara do remo cair, ele puxa o cara do remo e rema. Sabe? É isso. Eu acho, assim, a minha exposição, que talvez ele não entre tanto em detalhes, porque essa devia já ser, na época, uma atividade basicamente conhecida, sabe? Pra época, sabe? Então, tipo assim, mais ou menos o pessoal sabe como que é. Eu não vou entrar tanto porque mais ou menos a galera conhece, sabe? Mas será que a alta sociedade sabia como ele era tirado os olhos que eles usavam? Não, provavelmente. Não sei. Ele sabia que era de baleia, provavelmente, mas assim, como é o processo de remoção. Será que a dama lá na alta sociedade, no meio do inverno, lá na Inglaterra, lendo o livrinho dela de Moby Dick, sabia como é que funcionava, entendeu? Mas agora eu tenho uma pergunta também. Quão importante foi esse livro pra alta sociedade? Porque, tipo, tem muito autor, a gente ouve história da Europa mais antiga, né? Que o pessoal não lia o livro porque literalmente o cara não tinha nome. O cara não era ninguém, né? Assim. É bem bom você tocar isso. É a história da Divina Comédia, né? Sim, porque na Itália, na época que ele escreveu, que o Dante escreveu a Divina Comédia, tinham basicamente 2 formas de escrita, que era a comédia, que usava um italiano mais simples, digamos assim, mais acessível ao povo, e a tragédia, né, que era um italiano mais rebuscado para a alta sociedade. E tanto é que chama Divina Comédia por causa do gênero de escrita em si, não porque é uma comédia em si, ou é uma brincadeira de palavras, porque é um tragicômico, um acontecimento do Virgil, não, esqueci o nome Virgil, não, né? É Dante mesmo, o personagem, eu nem lembro mais. Dante e o Virgil. É Dante também, né? É por isso que Devil May Cry, cada um chama Dante e Virgil também, por causa da Divina Comédia. E aí é isso, chama Divina Comédia por causa disso. Então, tipo, em vários outros países e durante as evoluções da literatura teve isso, a alta e a baixa escrita, digamos assim. Então, eu não sei quão... O que eu fico pensando, Felipe, o exemplo que você deu, se uma dama ficaria interessada em ler sobre um monte de homem caçando baleia, sabe? Assim, às vezes a dama foi um exemplo ruim, mas o que eu tirei desse livro? Pra mim é uma crítica, tanto a caça em si da baleia, mas também é uma crítica a essa sociedade que é extremamente religiosa, porque o único cara que sobrevive é o cara que tem a mente aberta, que abraçou o canibal, ele é o único que sobrevive, né, do navio. Então, ou seja, indicando que a velha cabeça humana, né, a velha psique humana, aqueles costumes antigos, eles têm que morrer para a sociedade evoluir. Então eu tirei desse livro, entendeu? Ele foi o único que sobreviveu e era o único que tinha uma mente um pouco mais aberta. Então, eu penso assim, nessa época, eu não lembro especificamente, mas começou a ter ideias um pouco mais ambientais, ideias um pouco mais liberaristas, né? Depois da Revolução Francesa e tal. Então, eu imagino que poderiam ter pessoas para ler nesse sentido, para chegar mais o povo em si, né? Tirando a alta sociedade. Então, quando o cara deixa um pouco superficial, para mim hoje, não sei como é que é a visão na época, então tô tentando tentar chegar na época. Quando você traz personagens
mais interessantes, ou mesmo trazendo curiosidades da história, eu acho que você consegue prender mais para você passar a mensagem. Não é que o livro não me prendeu, ele me prendeu no sentido, eu quero saber mais, mas aí não tem mais. Aí foi essa a minha única crítica com o livro. O restante eu achei bastante interessante. Pô, véio, eu tive uma percepção diferente, sabe? Nesse sentido de lição que o livro passa, velho. Olha como é que é, né, velho? Pra mim, cara, tem um negócio que me marcou muito aqui. Eu até separei a parte do livro aqui. Porque pra mim esse livro ele é sobre essas fixações, questões pessoais que a gente às vezes tem, sabe? Eu separei uma parte aqui, deixa eu ler pra vocês, pode ser? Claro. Ou tô me adiantando aqui? Não, lei. Então, ele tá falando aqui sobre o Capitão Ahab, né? Que é esse capitão do navio, que, cara, ele é fissurado, ele perdeu uma perna, né? Que daí vem um pouco dessa... Posso falar? Sim. Isso também foi... Esse personagem, eventualmente, né? Nos filmes e tal, foi... Sabe aquele Capitão Nemo? Não sei se... Não, eles basearam nessa versão do livro dele, o Capitão Nemo, que é aquele cara meio maluco e tal, assim. Só pra cortar, porque, sei lá. Bacana. Tem o... Como é que chama aquele livro do Viagem ao Centro da Terra? Do... 20.000 léguas? 20 Léguas Submarinas. Tem o Capitão Nemo lá, assim. Tem Capitão Nemo também, né? Mas Sim, você tá falando de outra coisa, né? Falando de outra coisa. Tá. Outros filmes, o Capitão Nemo virou um personagem pop hoje em dia, né? Em algumas ficções. Entendi. Então, e aí esse Capitão Ahab, ele é fixado por essa baleia cachalote branca, né, que é o Moby Dick, e ele só quer saber dela, sabe? Todo mundo ali entrou numa busca de, a gente tem que caçar, eles entraram ali para poder caçar baleias no geral e ter o lucro, né? Mas o Capitão Ahab, ele começa a falar pros outros e falar assim, se a gente conseguir pegar, eu vou premiar vocês, não sei o que. Ele começa a fazer todo mundo entrar e comprar essa vingança pessoal dele, né? E aí tem uma parte do livro, cara, que eu até marquei aqui, ele tá falando do Capitão Ahab, né? Ele fala assim, é o Ismael falando o que ele percebeu do Capitão Ahab. Ele fala assim, aquela perversidade intangível que ali esteve desde o princípio, a cujo domínio mesmo os cristãos modernos atribuem à metade dos mundos, que os antigos ofitas do Oriente reverenciavam com suas imagens demoníacas, Ahab não desesperava e as adornava como eles, mas transferindo em delírio tais ideias ao abominado cachalote branco, lançava-se, mesmo mutilado, contra ele. Tudo o que mais enlouquece e atormenta, tudo o que alvoroça a quietude das coisas, toda a verdade com certa malícia, tudo que destrói o vigor e endurece o cérebro, tudo que há de sutilmente demoníaco na vida e no pensamento, em suma, toda a maldade para Ahab se tornava visível, personificada e passível de ser enfrentada em Moby Dick. Então, tipo assim, o cara personificava no Moby Dick não só as coisas que deram errado, aquela situação específica, né? Ele vai até falar depois aqui que talvez ele personificou isso não no momento que o Moby Dick arrancou a perna dele, mas quando ele foi para casa e ele ficou ali meses deitado na rede, se recuperando e ficou parado, assim, pensando e remoendo aquilo. Então, tipo assim, pra mim, cara, esse livro ele tocou muito nesse ponto, sabe? De, putz, velho, o que é que a gente coloca a culpa às vezes das coisas? Isso que ia falar, né? Em que não a gente bota a culpa. E aí, às vezes, a gente fica culpando, beleza, é o governo, não sei o quê, sabe? A gente, às vezes, eu fiquei pensando bastante nisso, né? Mas que, na realidade, não é só a gente projetando naquilo os nossos ódios, né? Porque, cara, as descrições que a gente coloca, que eles colocam do Moby Dick aqui, parece que é realmente uma criatura que pensava, que tinha uma inteligência e tudo mais. O quanto disso não é mito, né? O quanto disso não é, tipo assim, eu preciso matar ela porque ele é um monstro maligno. Cara, é a natureza, entendeu? Tipo, você tá caçando a baleia. Quem é o monstro aqui, sabe? É um negócio muito louco, né, velho? Muito. No filme mais recente, o que tem o Hemsworth, que ele é o Ahab, né? Tem, tipo, eles dão mais essa personalidade pra baleia. A baleia, ela é um antagonista de fato. Você vê que ela pensa, digamos assim. Não é só um animal fugindo, tipo, usando o lutar ou correr. Não, ela vê que ela faz consciente. E tem várias histórias que foi gerada do Moby Dick, né? A Orca a Baleia Assassina, que é um clássico aí dos anos 2000, digamos assim. Nossa, aquele filme é muito bizarro. Tem o próprio Tubarão. Sim, Jaws, sim, exatamente, sim. O livro do cara, com certeza, foi baseado num livro, né? Com certeza foi muito baseado numa pegada dessa. Mas é isso que eu acho louco, né, gente? Porque, tipo assim, eu até gostei tipo assim, dele não realmente mostrar a criatura, sabe? Tipo assim, como ser inteligente. Ela até faz coisas ali que, dependendo da interpretação, você poderia falar, não, mas esse bicho é inteligente mesmo.
Mas, assim, eu gostei que não colocasse explicitamente, sabe? Porque, cara, fica aí sempre nessa dúvida, nessa reinterpretação, sabe? Porque é aquela coisa que a gente falou lá quando a gente falou do Lovecraft, né? O conto que eu mais gostei do Lovecraft foi A Cor que Caiu do Espaço, exatamente porque ele não ficou dando descrição do bicho, velho, sabe? Ele deixa você projetar na parada. O que você quiser, né? Exato, cara. Então, eu acho que esse negócio é um pouco disso também, sabe? A projeção que se colocava nessa baleia. Não só do Ahab, né? Porque você vê que com o discurso do Ahab, essa descrição de ódio, ela é contagiante. Então, os outros passam a ver na baleia, e não só o do navio, né? Assim como aquela doença é contagiante, o cara não quis deixar o outro subir no navio, não quis subir lá, o discurso também é o discurso de ódio, pelo menos assim, na minha interpretação aqui, tá? Isso não tá no livro não, mas é o que eu interpretei, ele também tem esse nível de contágio, sabe? Então, por mais que o cara não subiu, você pode falar pra ele, tem uma baleia, essa baleia tá matando, não sei o quê, e esse discurso pode contagiar muito mais do que uma doença, sabe? Então, isso me chamou muita atenção, velho, porque todo mundo fica com ódio também, sabe? Os caras ficam, tem que matar essa porra desse Moby Dick, velho. É muito louco, né? Mas você vê, pela história, né? A história humana tá cheia de gente que botava a culpa em outras coisas, e todo mundo precisa de alguma coisa. Nós humanos precisamos de alguma coisa pra botar a culpa. E daí todo mundo vai botar a culpa pra que se foda, tá ligado? Vamos matar essa baleia aí já. E tipo assim, o que mais me chocou, velho, foi naquele momento que, tipo, tem uma parte que tem um capitão de um outro navio, que o filho dele tá perdido. O da assim, Rachel, né? Exato, velho. E eles pedem ajuda. Tipo assim, pô, velho, meu filho tá meio perdido aí, velho. Nos ajuda a procurar. Os caras, foda-se, precisamos ir atrás da Moby Dick. Eu falei, o Ahab fala assim, ô meu amigo, sinto muito, mas eu tenho que ir atrás da baleia. E, tipo, é nóis, tá ligado? Boa sorte, tá ligado? Tipo, Valeu. Ele não foi 100% grosso, mas assim, ele falou assim, pô, isso não é problema meu problema é a baleia. Exato. O meu objetivo é esse, eu vou nele. É aquele jogador de RPG que tá focado só no personagem dele e esquece o resto do grupo, né? É o Homem-Aranha, velho. É o Homem-Aranha, né? É o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o Ahab, velho. Pensa bem. O ladrão, ele vê o cara lá, aí o cara fala, não é problema meu. Aí ele deixa o ladrão ir embora. Depois o que acontece? Volta-se contra ele e mata o tio Ben, né? E é curioso, né? Coisa, o Ismael, ele fica vivo e quem salva ele é o pessoal do Rachel, porque eles ainda estavam zanzando procurando o filho mais velho. Exato, cara. Porque o cara perdeu, se eu não me engano, foi os 2 filhos de uma vez. Era o mais velho que tava ensinando o mais novo como que usava o arpão. E meio que a Moby Dick, ou a outra baleia, eu não sei se foi a Moby Dick em si, levou embora. Fica subentendido que foi uma Moby Dick também, né? Mas ninguém fala. Então, essa parte, cara, foi pra mim um negócio. Essa parte psicológica que ele foi entrando, assim, né? Ele falou por alto e tudo mais. Ele sempre vem usando a religião pra isso, né? Essa crítica que o Felipe falou, muito interessante, né? Que ele vai regando essa discussão toda com religião também, sabe? Falando assim, esses homens de Deus, como é que você tá negando uma bondade pra um cara que tá procurando o próprio filho, sabe? Um negócio muito louco, né, velho? E todos eles têm nomes bíblicos, né? A maioria, pelo menos. O Ahab, o Ismael, a própria Rachel é um nome bíblico, a mãe de José, se eu não me engano. Dá pra fazer. Eu só acho que as duas coisas estão certas no mesmo tempo. A sua percepção e a do Felipe. Só que você só, tipo, mescla uma coisa só, que é exatamente a crítica num sistema que tá destruindo, né, a visão, porque tá botando, tipo, a religião acima de tudo, no caso, até do pensamento, pra você entender o que tá acontecendo. E uma galera que às vezes usa desse ódio pra inflamar, né? Tipo, a gente tem que destruir isso, porque, tipo, sei lá, o que Deus quer, né? Sei lá, ou algo do gênero, porque quase isso que o Rap faz. Só falta o Rap falar isso, tipo, literalmente, tá ligado? Mas é exatamente essa pegada que você sente. O Ahab nas cruzadas, cara, ele tinha tomado Jerusalém, porque o cara tava sangue no olho. Exatamente. Porra, ele tava sangue no olho. Exatamente. Muito louco, né, velho? Mas assim, eu gostei de algumas cenas que eles colocam de interlúdio assim. Por exemplo, parte que eles caçam outra baleia, eles escrevendo que não pode deixar a baleia de um dia pro outro porque os tubarões pegam, e eles ficavam ouvindo os tubarões, de como eles comiam e de como era a estrutura hierárquica ali dentro do navio deles, sabe? Cara, isso é muito louco, né? Pra quem gosta de jogar, tipo, jogar RPG de pirata e tudo mais, eu acho que é uma fonte de informação muito legal, né? Sobre como é a vida dentro de um navio, né? Muito e esses preceitos são seguidos até hoje. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler sobre, mas
a vida no submarino, ela lembra muito, Sim. no geral, as descrições que o Ismael dá de, primeiro esses caras comem juntos e eles conversam entre si, aí depois separa e tal. No próprio filme esse novo filme do Moby Dick também tem isso, né? Tem até o Darwin lá junto com eles, cara, é bem engraçado. Eu não lembro, não. Ou eu tô confundindo com outro filme, é possível que eu sei que esse filme do Moby Dick mais recente é pesadíssimo, né, velho? Eu tô confundindo com o filme que o Russell Crowe é um capitão, e nele tem detalha mais essa hierarquia dos comandos, capitão com os primeiros imediatos, os nobres e tal, aí depois vai a ralé, digamos assim, né? É isso, assim, gostei bastante, velho. É só, não é desfazendo da sua interpretação, não, tá, Felipe? É só colocando que eu percebi outra coisa. Percebe de acordo com a experiência de vida, que percebeu. Esse livro ele tem muitas camadas, cara. Por mais que eu acho que não foi a ideia do Ehrman. Tipo assim, ele não sabia que o livro dele ia tomar tantas proporções um século depois que ele foi feito, mas tem várias interpretações. Você pode trazer uma interpretação religiosa, tu pode vir com uma filosófica sobre, tipo, até onde você vai para alcançar o seu sonho ou o seu objetivo e o que você vai deixar no caminho, e assim. Eu acho que a maior pergunta do livro real é o que você está disposto a sacrificar para realizar uma vingança, né? Essa é a questão real, tipo, quanto você tá disposto, até onde você vai pra, tipo, realizar uma vingança, é isso. Enquanto o Theo tá falando, eu tava vendo um paralelo pra mim com, como é que chama? O Kelsier do Mistborn. Só que ali no final ele tomou a escolha correta, né, entre aspas, né, porque os dois estavam querendo vingança, né, no caso ali, mas a vingança dele, ele queria pra um bem maior, né. Quem assistiu Andor aí vai entender um personagem interessante lá também que tem a mesma visão do Kelsier. E esse cara não, esse cara tá disposto a sacrificar não só a vida dele, mas a vida da tripulação dele inteira pra matar. Ele sabe que não vai conseguir depois ficar vivo, porque mesmo que ele consiga ficar vivo, ele já executou a vingança dele, por que a vida dele vai ter interesse agora? A vingança dele é totalmente por benefício próprio. Ele quer eliminar o que causou o sofrimento pra ele, ou que ele entende que causou sofrimento. Ele quer provar que ele é melhor, exatamente, só isso. Você levou minha perna e agora eu vou levar a sua vida. Uhum. E assim, ele coloca a vida de todo mundo, cara. Isso é sobre liderança também, sabe? Eu acho, cara. Olha que louco, né? Ele coloca a vida coach de liderança. Não, mas pensa bem, né, velho? Pô, o cara coloca a vida de todo mundo simplesmente em risco, né? Simplesmente porque ele coloca o objetivo dele acima de tudo, né, velho? Acima da segurança das pessoas, né? Então, tipo, será que isso é realmente alguém que deveria estar liderando, né? Que deveria ser capitão de um navio, né? Ele é bem político, ele é bem... fala muito bem, né? Porque a galera vai no discurso dele, né? Exato. Poderia trabalhar em Brasília ali, vendendo cloroquina e os caras. É verdade. Eita. Bom, mas meio que a gente já deu uma falada aí do ritmo, na narrativa em si, e a ambientação. O que vocês... É quase um escopo geral também, né? Porque a gente já meio que já falou por alto, mas... Eu tive poucos, pra ser bem sincero, eu li pouco livro histórico dessa época, tipo, que conta do ponto de vista objetivo, tipo, como eram as coisas. Eu vi muito filme, meu pai ama filme histórico, então é sempre uma coisa que eu sempre tive muita referência, assim. Adaptações, né, de Moby Dick, todo mundo já viu pelo menos uma, você acha? Aparece uma a cada 10 anos aí, mais ou menos. Pelo menos tudo que eu vejo parece muito bom. Por exemplo, eu só fui ler o livro, né? Eu tinha ouvido falar da história do Essex, que é o navio que deu origem, né, ao contra o Moby Dick que inspirou, que foi contra de verdade, uma coisa horrível, com os caras, né, com a baleia também. Depois eu joguei aquele Assassin's Creed Black Flag, assim, que tem um pouco de caça-baleia no jogo e tal, assim, tem muita coisa que eu lia no livro, nessas coisas meio que encaixava. Então, pra mim sempre pareceu muito da hora, inclusive quando eles falam que eles até cantam em ritmo, né, em alguns momentos, pra, tipo, manter a ordem do navio, pra todo mundo ver quem tá vivo, tipo, literalmente, né, ver quem tá acordado e tal, assim, é bem da hora, é uma coisa que... no livro em si não chega a descrever, mas o pessoal dessa época que velejava, eles costumavam cantar músicas e com o ritmo da música eles puxavam a corda para levantar a vela ou virar a vela. Então, como era muito pesado e demandava muita mão de obra, aí tinha todo um esquema assim para... Faz todo sentido, cara, usar a música para esse trabalho assim, para ter o tempo, etc. Até pra comunidade, né? Pra criar um senso de comunidade. Sim, que é muito importante, porque se tiver um mutim lá, 200 homens contra o capitão e 3 ou 4. Então Mas como o Kuma falou de Essex, acho que é legal a gente comentar sobre. Ali na região do Pacífico, ali próximo do Chile, tinha, durante alguns anos, uma baleia branca, e ela causou esse acidente
como falou, que teve o naufrágio desse navio, né, o Essex, que ele foi atacado, e foi baseado nessa história que ele tirou uma inspiração pro livro, né? E eles chamavam essa baleia branca na época de Mocha Dick, que Mocha é uma ilha que tem ali próximo ao Chile, e não se sabe o porquê o Herman mudou Mocha para Mob, não, qual é a referência que ele tirou, mas o Dick é um nome usável, comum, tipo o Jack, John, que você usava naquela época. Hoje em dia tem um contexto diferente, não dá pra gente falar sobre, mas É que Dick é o diminutivo de Richard, né? Lá. também. Uh, Mas era meio que tipo um nome qualquer, tipo Zé. Sim, aqui, exatamente. Aqui no Brasil Exatamente. é o Zé da Moca. É esse aí. É tipo a gente falar aqui no Brasil do chupacu de Goianinha, era o Mocha Dick, tá ligado aí, João? Era tipo assim. Mas, resumindo bem, o que aconteceu, tipo assim, esse cara tinha um navio baleeiro, que era o Essex, que saiu de Nova York, mesma ideia. Assim, Capitão George Pollard. foi pro meio do mar, beleza. Eles chegaram numa ilha, lá, por isso que todo mundo morreu, né, porque é karma. Eles chegaram numa ilha e acharam uma ilha lotada de tartaruga. Eles pegaram todas pra usar como comida pra viagem, porque eles não tinham separado dinheiro pra comida. Os caras Eles fizeram limpa na ilha, foda-se, tá ligado, assim. E daí, no terceiro ou quarto dia depois disso, assim, eles viram uma baleia branca, tipo, gigantesca, assim. E eles falaram, mano, é esse aqui mesmo, porque é o tamanho daquela coisa, né? Depois que eles bateram nela um tempo, ela foi embora, beleza. Uns dias depois eles viram ela. Só que ela tava vindo, tipo, no pinote na direção do navio. E ela bateu no meio, rachou, né, o navio no meio. Daí que o karma vem, né? É isso, assim. Porque toda a comida dos caras é tartaruga. Tartaruga não nada. Afundou tudo, eles não tinham comida. A maior parte ficou nos botes. Os caras tiveram que se comer, literalmente. O primeiro que morria, o resto comia, assim. Só que chegou uma hora que não dava mais. Tartaruga não nada, não? Não, nada, mas ela não nada na superfície, ela nada no fundo. Então, eles foram embora. Ela tava morta também, né? A maior parte, provavelmente. De fome ou de insolação, sei lá. Exatamente. Daí, eles estavam sem comida, começaram a comer os outros lá, beleza? Só que chegou uma hora que eles começaram a ficar até meio que insano. Óbvio, muito sol na cabeça. Você começa a subir voz no meio. O excesso de carne humana causa algumas reações do seu corpo por causa de uma substância que tem na nossa carne e tudo. E daí o que inspirou, inclusive, o cara ter perdido o filho no livro do Moby Dick, é porque no livro, num dos barcos tinha um moleque. E os caras comeram a criança. Né, assim. Os caras mataram o moleque e tal. Então falaram que é isso que inspirou de dar essa parte que tem o moleque, o filho novo que sumiu, né? E tal, assim. Isso é uma história que foi precedente ao Ela é livro, de 1830, se eu não me engano. Tá. Ele baseou o Moby Dick nessa história. Mas essa baleia, ela era conhecida na época. Tipo, tinha vários, acho que desde 1820 tinha relatos sobre ela e tudo. Baleia branca, assim. Ô, gente, eu queria deixar pra você uma sugestão. Depois coloca no YouTube, tem um vídeo, cara, que é incrível. O pessoal num barquinho no meio do mar, assim, e do nada sai uma baleia pulando do lado deles. Cara, imagina você tá no meio da água, tá tudo quietinho, né? Tudo de boa, né? Já, se você não sabe ver os sinais. Do nada, velho, um ônibus pula do seu lado. Cara, quase vira o barco, cara. O vídeo é desesperador, que o pessoal começa a gritar e fala... Ah! Óbvio, né? Você viu o negócio vindo assim e Caramba, mano. É desesperador, velho. E no geral, as baleias são dóceis, assim, com a gente em si. Tipo, ela não ataca um barco assim, eu tô afim de atacar um barco. À toa, né? À toa, parece uma tartaruga. Não é isso. Até porque não é o tipo de refeição que a maioria das baleias fazem. A cachalote se alimenta de krill, né? Que é aqueles pequenos... Quase uns caranguejinhos muito pequenininhos, né? Sei lá, com os biólogos aí estão... Até que a cachalote, ela pode comer alguns pequenos peixes também, porque, se eu não me engano, a dentição dela... A cachalote é que se alimenta de lula gigante no abismo. Ela caça ela caça uns bichos cabulosos, mano. Assim. Só que não aqui em cima, né? Ela vai lá pra baixo. É importante, como eu falar disso, que existem as lulas gigantes, que elas têm em torno de 10 a 15 metros, e existem as lulas colossais, que a gente nunca viu uma delas, que elas passam de 20 metros, elas são bem maiores que as gigantes, a gente nunca achou uma delas inteira, mas dentro de uma cachalote já acharam um olho, e pela proporção do olho que eles deram o nome de colossal, porque ela era muito maior do que as lulas gigantes que se conheciam. Eu acho que o olho dela devia ter isso aqui, assim. Era gigantesco. É um bagulho, tipo, absurdo. Legal é até a gente que a gente tá indo de biologia marinha, né?
Conteúdo marítimo. E Exatamente. tem um outro reporte, como é que é a tradução disso, gente? De report? Reporte, relatório. Relato. É um relato científico que eles estavam estudando um tubarão branco lá, né, por causa das coisas que eles fazem, e do nada a temperatura desse tubarão aumentou para uma temperatura próxima de um estômago, tipo em torno de 35 graus, e a temperatura no oceano lá em torno de 18 a 16, depende da profundidade, e ele afundou uns 800 metros, assim, em questão de poucos minutos. Aí eles subentendem que foi uma criatura que conseguiu comer um tubarão que media em torno de 4 metros, engoliu ele inteiro e afundou tipo 800 metros em, sei lá, 30 segundos. Aí Cara, tem esses relatos assim do fundo do mar. O fundo do mar é um negócio bizarro, né, velho? Tipo assim, é bizarríssimo, né, velho? E é assim, eu tenho uma curiosidade marítima também, tá? Se um dia vocês forem pra um show do Milhão ou qualquer outra coisa assim, e perguntarem assim, qual o maior peixe do mundo? Não fala baleia, não, porque baleia é mamífero, né? Não é peixe Exato. não, tá? É o tubarão-baleia. É o tubarão-baleia, quase provavelmente. Vivo é o tubarão-baleia. Mas é muito louco pensar isso, né, velho? Que ela vem pra respirar, ela desce e fica, tipo assim, 4 horas ou mais ali debaixo. Caçando um lua gigante. Mas, tipo assim, olha que louco, né, velho? Essas curiosidades que o Felipe falou, eu achei que teve algumas que, cara, me chamou muita atenção, cara. Porque eles não ficavam vendo, eles procuravam, tipo assim, sinais a quilômetros de distância, sabe? Tipo assim, bolhas na água, movimentação. Exato. Quando ela sai, ela respira, ela dá um esguicho pro alto, né? Então você consegue ver. Você viu. Mas tem até uma parte do livro que eles brincam com o Ismael, que ele era o único cara que ficava lá no alto, que chama caralho, aquela parte que fica lá no alto do mastro. É engraçado o nome, mas é esse o nome certo, que vocês vê lá que o cara fica lá no alto do mastro, lá tem aquele suporte lá que as pessoas ficam em cima, chama caralho, e ele era o único que não conseguiu ver baleia nenhuma, todas as vezes que era a vez dele de observar. O pessoal ficava zoando ele. Se dependesse de você pra caçar baleia, a gente tava morrendo de fome, pobre aqui no mar. E essa é uma parte maravilhosa do livro, cara, porque, cara, ele tem umas frases, esse livro tem umas frases do Ismael, cara, que eu acho que é frase de tatuar, tá ligado? Porque ele fala assim, pô, é foda, velho, porque a frase dele é tipo assim, ele fala, eu não lembro a frase ao certo, não, mas ele fala assim, pessoas muito sonhadores e pensadores nunca foram bons observadores, porque eles ficam ali e de repente eles estão pensando na vida, estão pensando em tudo, né? Então, tipo assim, ele fala dessa questão de ter objetivo às vezes, sabe? De você se perder no seu pensamento, é muito legal isso, cara, eu achei massa demais. Não vou lembrar a frase certa aqui, mas essa parte do livro me marcou. Sentido mesmo. Muito louco, né, velho? Muito bacana. Mas eu gostei, cara, da ambientação, eu acho que consegui me levar. É isso que o Felipe disse, assim, eu senti que faltou mais, eu podia ter mais, né? Sim. Mas também, putz, eu acho que tem um pouco do estilo da época aí, sabe? Também, não sei, cara, não sei se eu não sinto nem... Mas é um ponto a gente conversar. Por exemplo, se ele tivesse sido mais detalhado e descrevesse como era uma pesca, todo o processo de transformar a gordura da baleia em óleo, esse tipo de coisa, será que não poderia ficar maçante como é o Nas Montanhas da Loucura do Lovecraft, para um leitor que não queria, que não tem um conhecimento técnico, ou não queria saber sobre especificidades? Nomes de partes do barco, por exemplo. Ali é o castelo da proa, ali é a popa, ali é a proa, esse aqui é o caralho, esse aqui é o, eu não sei o que, o convés inferior, o convés superior, capitão. Depende de como é feito, né, velho? Depende de como é feito. Por exemplo, é igual a gente discutiu no Mistborn, ele explica um sistema de magia complexo de um jeito que, tipo assim, um jeito que ele vai colocando. Mas essa crítica, talvez, assim, eu sinto que, putz, que podia ter mais, exatamente isso, assim. Eu fico pensando o quanto disso é estilo da época de não querer colocar mais, sabe? E, sei lá, cara, eu não sei. Eu acho que o objetivo é descrever aquela sede do Ahab atrás da baleia em si, né? O restante ali é só pra contextualizar o mínimo possível. Uhum. Mas vale lembrar que tem algumas versões do livro também, algumas versões são maiores que outras, porque tem coisas que cada editora publica ou não publica da história do Herman. Um recorte, né, diferente. Diferente. Bacana. Diferentes núcleos não tem, né? Digamos assim, é basicamente um núcleo só, que é o pessoal no navio caçando a baleia. Mas mesmo. Não tem outro núcleo, não tem? Ao mesmo tempo, assim, não. Tem, no início, né, eles estão na cidade, aí depois eles vão pro navio, e do navio é aquilo. É sempre é tudo o ponto de vista do Ismael, então nem muda a narrativa em si também. Eu sinto que é muito dessa época esse negócio de ter uma pessoa que tá contando, sabe? É exato, né? Relato. Não é, velho? Tipo assim...
O Drácula é meio assim, todos os contos do Lovecraft, né? Tudo bem que Lovecraft é bem mais contemporâneo, né? Bem depois. Mas também, eu acho que é pra passar essa sensação de veracidade que, tipo assim, realmente aconteceu, sabe? Essa é a versão livro do found footage de filme. Que você vê a câmera chacoalhando, parece que foi filmado por alguém. Não, mas é isso mesmo, tipo assim. Mas né? é exatamente isso que você falou, é pra passar, tipo, nossa, aconteceu, tá ligado? Assim. É porque naquela época era jeito de comunicação era através de carta, telegrama, né? Tipo, essa coisa, então era ou diário de alguém, não sei o que, então tem mais isso. Eles até retratam isso no livro, uma parte lá, vocês lembram? Que o Ahab fala para um outro navio lá. Manda uma carta pra mim, daqui a 3 sim. anos eu passo na ilha fulana de tal. Se eu chegar lá e tiver a carta, é isso aí. Que ele sempre, É verdade, é muito engraçado que ele sempre tá gritando, né? Com o navio que tá do outro lado, né? Ele sempre só grita, faz isso pra mim. E falou, tô com pressa. Uhum. Tu não quer só uma baleia? Né? E eles deixavam. Ele fala isso mesmo, né, Teseu? Tem uma parte que ele fala assim que mulheres mandavam carta pros maridos, falavam assim: se você viu o navio tal, entrega pra ele. Sem esperança de que fosse chegar, né, velho? Muito louco, né, velho? O correio no oceano era um barco passando as cartas pro outro até chegar no barco que tinha que chegar. A carta original passava por 68 barcos antes de chegar no que tinha que chegar. Imagina vender um Corsa nesse, né? Tipo assim. Nossa, acabou. Vender um Corsa. Mano, Né? você imagina o trampo de você comprar um navio, tipo, real. É bom lembrar, os navios ficavam, depende do navio, mais 2, 3, 5 anos no oceano antes de voltar, caçando baleia. Existiam navios que tecnicamente nunca voltaram. Que o que voltava era a galera pra cidade, eles iam dar uma volta e na volta eles pegavam o cara de volta que voltava com os negócios e eles iam embora de novo. É doideira. Então, gente, eu fico impressionado. O navio véio. não parava, tá ligado? Sabe por que eu fico impressionado? Nessa época, um pouco depois, né, mais ou menos na virada do século, os Estados Unidos tinha em torno de 200 navios só colhendo óleo de baleia. Então, era o maior lugar do planeta que fazia isso. E navio é caríssimo, gente. Tipo, a gente acha, é só madeira. É caríssimo. Mas a gente tinha que colocar cera no navio pra não apodrecer por causa da água do mar. E ele descreve, todo um processo você fazer. Tanto de madeira que você levava no navio é como se você estivesse levando um outro navio dentro do navio, pra ir consertando durante o caminho. Exato. É tipo, quando um navio antigo, né? Como se já tivesse ressubstituído praticamente ele inteiro, né? O que ficava mesmo era ali aquelas madeiras estruturais. Gente, eu fico impressionado quando A gente pode dizer, inclusive, antes que eu esqueça, que é o dilema do navio de Teseu, né? É meu navio, pô. Exatamente. Assim. Já viu esse dilema, ô Teori? É o seguinte, tem um navio, certo? Assim, no mar você tem que consertar o navio, certo? Assim, vamos supor que você fique o tempo suficiente para você trocar todas as tábuas, uma hora. Assim, ele ainda é o mesmo navio ou não? Porque você trocou todas as tábuas. Eu já ouvi isso falando sobre os seres humanos. Então, esse é o dilema do navio de Teseu. Tipo assim, ainda é o mesmo depois que você muda tudo? Ou não, virou outra coisa, tá ligado? A gente troca nossas células a cada 4 anos, né? A gente troca todas as células do corpo. Então, tipo assim, você é o mesmo eu de 4 anos atrás, fisicamente falando, não mentalmente, né? Não, e tem tudo. Você pode fazer isso psicologicamente, fisicamente. Não, e até mentalmente, pensa mentalmente. Onde que o nosso pensamento, ele tá fisicamente no cérebro. Se a memória, ela não é igual lá no Divertidamente, que é um negocinho que fica num lugarzinho. A memória é um impulso elétrico que acontece, tipo assim, passando por o mesmo local. Então, sempre que passa pelo mesmo local o impulso elétrico ali, você lembra de alguma coisa. Então, tipo assim, cara, é muito louco isso, né, velho? Pensa bem. Você já não é você, mas você ainda é você. Déjà vu é isso, né? Quando aquele impulso elétrico faz uma curva errada, você tem uma memória, você ativa uma memória que você não deveria ativar. Aí você tem a impressão que você tá vendo aquilo Tipo, você tá vendo pela primeira vez, mas como ativou o impulso que te traz uma memória nostálgica, você parece que já viu aquilo, mas aquilo ainda é verdade. Ou será que isso é um erro da Matrix? A gente é uma simulação, galera, então... Mas sabe o que eu acho, velho? Eu acho um cara muito louco, velho. Como que o pessoal subestima? Cara, o ser humano é um bicho muito foda, velho. Pensa bem, velho. Tipo, já há 500 anos atrás, muito mais até, né? O pessoal já navegava e ficava anos no mar, velho. Tipo assim, velho, sem computador, cara. Sem Twitter, né? Sem energia, velho. E, velho, cara, o ser humano é muito foda, velho. Eu vou falar pra vocês, viu, cara? É um negócio, é incrível, cara. É incrível mesmo você pensar que, tipo assim, os caras tinham coragem. Gente, é muita coragem. Pensa bem, você sair pra ficar no mar, tipo assim, anos, um negócio que, cara...
Caramba, mano, é muito. É tipo assim, Cara, tinha que estar tá muito num desesperado, pedaço velho. Tu tá num pedaço de madeira, velho, e o oceano tá ali te carregando. Exato, gente, o oceano é uma força muito, mas muito, muito tenebrosa, velho. Sabe? Tipo assim, não sei que já teve a experiência de estar em alto mar, velho. Mas é um negócio, cara, que é desesperador. Ou em Cara, tempestade. Em alto mar e nossa. tempestade é Eu digo doideira. assim, eu já pesquei, quer dizer, eu já fui em pescaria em alto mar, mas eu não era o pescador. Mas eu tava no navio quando tava pescando lá. Você tava de Ismael. Exatamente, eu era o Ismael, O Cuba exatamente. tava tomando cerveja e comendo peixe, pô, que o cara Era- tava pescando, velho. Era tipo isso. Eu lembro do primeiro momento que eu tive, tipo, aquela noção de, tipo, se alguma coisa acontecer, fudeu. Sabe? O primeiro momento que Eu você não pensa- chego em terra nadando daqui. Não, foi porque assim, eu parei na beirada no Acontece. barco pra olhar pra fora. É muito bonito, né? Tipo, eu acho o mar uma coisa bonita de você olhar. Assim, é até meio poético mesmo pra alma, eu acho. Só que eu tive a estupidez, talvez, de olhar pra baixo por muito tempo. Tipo, pra água. E Sabe? o balançar da água Não, e a... e você não vê o fundo, é tipo escuro, e vai, e vai, e vai, tá ligado? Assim, então você fala, real, mano, tipo, isso aqui não tem fundo, tá ligado? A gente tem medo de desconhecido e o oceano é totalmente desconhecido, né? Em É, várias tipo, sensações diferentes. exatamente. Nossa, é muito louco, né, velho? Eu tenho a sensação também quando eu fico olhando pro céu, assim, às vezes eu falo assim, velho, eu tô olhando pro céu aqui, mas isso é literalmente infinito. Então eu tô olhando pra um lugar aqui que, tipo assim, você tá ligado? É um negócio, cara, é muito, cara, sei lá, de uma É sensação muito estranha, metalinguagem, né, pro cérebro É, entender. E a parada é tão infinita que o que você tá vendo agora é o passado do que já foi um dia. Nossa, mano. Não, é. Muito maluco. louco, velho. Muito louco, velho. E a gente tá devagando pra cá. Nossa, O Felipe deve estar tipo assim, que exatamente. O Felipe deve estar, mano, onde esses caras estão indo? Pô. Esses caras vão lá. Aprendendo aqui. Daqui a pouco o assunto chega em Pokémon. Sobre o núcleo, então, é isso. Depois a gente pode falar sobre a passagem do tempo. São poucas as passagens do tempo descritas, mas passa-se muito tempo durante o livro em si. Mas acho que a parte mais importante é os 3 dias de perseguição a Moby Dick. E é engraçado, né? Porque foi 3 dias também, se eu não me engano, que o Jonas ficou dentro da baleia na história da Bíblia, não é? Sim. É do Leviatã, né? Que veio a ser o Leviatã. Aham, sim. Então, Sim. tipo, é engraçado, né? Até isso ele usa a Bíblia como referência, né? É engraçado que como eu sou criado em meio evangélico, a Bíblia evangélica é um pouco diferente da católica, né? Essas coisas não fala muito de Leviatã, essas coisas, mas fala que é só uma baleia mesmo, só um detalhe mesmo, só pra tem algumas versões, tem uns livros que não tem, né, e tal. Tem. Mas é O interessante. Apocalipse, ele é bem alterado, até onde eu Ele reparei tem as cabeça de tigre, corpo de dragão, é tipo um demonião mesmo. a versão do Moby Dick que eu peguei uma delas, né? No início tem várias, tipo assim, baleia em vários idiomas, como é que ele é. Também depois tem, tipo assim, todas as vezes que aparece citação de baleia na Bíblia. Todas as vezes que aparece citação de baleia em livros famosos, sabe? Tipo, tem essas curiosidades. Não sei qual versão que era, depois eu posso olhar pra vocês, mas ela tem essas curiosidades antes ali, né? Muito legal pra você já entrar no clima e entender, né? As citações também, tipo, no Alcorão, e vai falando várias coisas ali pra você pegar um pouco. Eu acho até que o ser humano sempre teve muito fascínio pelo mar, né? Tanto que foi, até por limitação tecnológica óbvia, assim, foi o primeiro espaço depois da Terra que a gente conquistou, né? Entre muitas aspas. Foi a habilidade de poder viajar pela água, né? A gente não veio daquele anfíbio, filha da puta, que saiu do mar pra cá. A gente voltou, né? Tudo deu errado, né? Desgraçado, eu ia ter ficado lá. Como é que é? Turbíbulo, filho da puta. Saudade quando a gente era só estromatólito, transformando a atmosfera em oxigenada, né, cara? Sim. Saudade quando a gente era um bando. Como é que é? Aquele tatu do mar que existe até hoje? Eu sei o que você tá falando, aquele Então, bicho horroroso de filme. Aquele lá é um bicho resistente pra caralho, tá ligado? Saudade, enfim. Mas falando em dimensões, a cachalote, né, ela varia dependendo, né, tem sempre as espécies excepcionais e tal, mas a média dela é mais adulta, é em torno de 18 metros, da ponta do focinho até o final da cauda, podendo chegar a 24, 25 metros as fêmeas, que elas tendem a ser maiores, e as baleias mais velhas, né. E elas crescem mais em climas frios. Eu não sei se tem, sei lá, qual a explicação biológica pra isso, mas eu sei que elas ficam bem maiores em águas frias. Mas vai... Acho que ela tem mais energia, talvez. Sim. Daí ela tem mais energia pra... Mano, caramba. Mano, eu fico... Cara, eu não sei se entra muito na minha mente, não, velho. Eu já acho o boi um bicho gigantesco, velho. Imagina... Nossa, mano. Agora imagina, a baleia azul, que é o maior animal existente hoje em dia na Terra,
ela pode chegar a 40 metros. Tipo, tem uma artéria na baleia azul que dá pra gente fazer de tobogã. Cabe um ser humano dentro da artéria. Nossa. Você imagina uma artéria que é da sua, tipo, você passa dentro dela tranquilo, nadando. É muito grande, velho. É tipo assim, é por isso que fascina, sabe, velho? É um negócio assim. Não, e eu entendo, assim, a gente não concorda, obviamente, porque a gente já falou sobre isso, né? Mas eu até entendo o medo das pessoas e é tipo, a coisa dos mais antigos ainda de matar a baleia quando vê, porque você vê um bicho que tamanho saindo da água, tipo assim, gritando entre elas, você vê o barulho Não. do Você jato, tipo, né? lá no seu navio de 180 metros, do nada aparece 5 caras do seu lado, assim, de 40 metros, joga água pro alto e volta pra debaixo da água. E você faz o quê, mano? Exatamente. É. E os personagens? O que vocês acharam? Mano, eu acho o Ismael muito foda. Sim. É o que a gente mais conhece, né? Porque ele mesmo escreve e a gente vê pelos olhos dele, então a gente meio que percebe como ele pensa e como ele vê as outras pessoas. É que tem alguns. Eu achei meio raso. Não, ele é, com certeza, mas eu acho que, por exemplo, Drácula, o cara que conta o Drácula no começo, esqueci o nome dele agora. O Jonathan? O Jonathan, isso. Eu também não acho ele muito, tipo, um O Jonathan personagem. velho. A mina carrega o livro nas costas. velho. Exatamente. Mas eu acho que é muito coisa da época também. Eu acho, Teoria, que o protagonista, ele não é pra ser um personagem. Vê se faz sentido o que eu quero dizer. Não, Ele- eu entendo. Ele é pra ser um vessel, né? Tipo assim. Ele é pra ser um mensageiro. Isso. Exatamente, tá ligado? Assim. Então meio que foda-se. Aham. Então eu acho que pra essa época, por exemplo, eu acho ele muito melhor do que livros tipo Drácula, por exemplo, o personagem, assim. Porque. Ele emite opiniões, né? Isso, exatamente. Ele fala, não, mano, isso é errado, isso é uma merda, tá ligado? Aham. Assim, eu acho bem da hora. Assim. E eu gosto muito do índio canibal, que não é canibal, sempre esqueci o nome dele também. Que Isso. Eu Nossa, acho ele da hora. eu gosto a cena que ele aparece, cara, é muito incrível. Sim. O cara chega assim, pega o machado, coloca na boca e deita na cama pra dormir com o machado na boca. Tipo, é Sim. isso. É a nossa versão de colocar a Glock embaixo do travesseiro, né? Mas é engraçado. Eu gosto do Ahab, né? Como vilão, vamos dizer, entre aspas, assim, né? Que ele acaba sendo ali a força motriz maligna, que ela também rápido, que tem uma coisa extremamente errada com o cara. Eu acho ele muito bom. E eu acho legal também, e é uma coisa maneira, né? Todos os personagens do livro demonizam a Moby Dick ao absurdo. Mas o autor não faz isso. Então toda vez que ela aparece, ela é uma baleia, ela tá nadando ali, tipo, suave, assim. É uma baleia branca. Exatamente, e os caras estão colocando sentimentos no que ela tá fazendo, que é o que a gente faz, humano, né? Assim, a gente projeta, né? Cara, exato, velho. Assim. Perfeito como é isso, os caras projetam. E eu acho isso perfeito, porque eu, lendo, eu já vi a história do Moby Dick antes, sabia o que ia acontecer? Eu falava, mano, a baleia tá fazendo nada, ela tá fazendo uma baleia, tá ligado? Mas aí, Literalmente, o cara foi atrás dela, que ela nem fica com as outras baleias, tipo assim, pra você acertar ela sem querer. Entre aspas, pra entender que ela tá, tipo, isolada, assim. Cara, eu só quero viver minha vida até eu morrer, mano. Eu sou a única branca aqui. exatamente. E tá lá, de boa. Exatamente. Talvez ela tenha. É muito comum, né? Eu estudei um pouco disso ultimamente porque eu vi umas coisas interessantes. Animais que vivem em bando. Baleias, elas não vivem em bando gigantesco, mas elas costumam viver em famílias, né? Assim. E animais familiares, eles tendem a excluir albinos brancos e tal, que chamam muita atenção. Tipo, quebra a camuflagem, assim. Então, eu imagino, talvez ele não tenha pensado nisso, mas pra mim fez sentido. Tipo, ela era branca, a galera do baleia foi embora. Maior que a maioria. Exatamente, a porra da baleia foi embora, porque, mano, já virar um alvo com esse negócio perto da gente, tá ligado? Porra, o oceano todo azul, aí do nada tem uma mancha branca gigante andando. Exatamente. E talvez pensando bem agora que você falou, como é verdade, isso talvez justifique o fato dela ser mais agressiva, né? Porque como ela fica sozinha, ela precisa se defender mais, né? Então talvez ela fosse mais agressiva nesse sentido. Porque se ela deixar, o tubarão chega e vapor nela. O único momento que baleias atacam, né? É quando tem um bebê perto, né? Assim. Sim. Bebê baleia, né? Bebê baleia. Não, o bebê humano, teoria lá no meio do oceano, nadando. Exatamente, assim. Só pra daí que veio a capa do Nirvana, né? Exato. Verdade. É Red Hot, pô. Verdade. Eu acho da hora, porque, tipo, a primeira vez que eu li, eu fiquei esperando, nossa, será que o cara matou o filhote da baleia? Minha cabeça já tava, tipo, indo a mil, né? Mas não, era só uma baleia branca sozinha que era mais agressiva porque precisava ser agressiva, tá ligado? Caramba, né? Muito louco, né, velho? Como que o cara consegue. Pensando bem, né, velho? Esse é o plot mais simples da história. Sim. É um cara caçando a baleia. Exatamente. Como que... E a baleia vence, tá ligado? E a baleia vence, é isso. É isso. Caramba, né, velho? É isso. Pô. Talvez seja por isso que o livro não acendeu tanto na época, né? Porque era o cotidiano acontecendo ali e o cara escreveu aquilo e resolveu vender.
Nossa. Eu fico imaginando esse cara vivo até hoje, né? Tipo, aí ele fica olhando assim, a galera fazendo esse monte de especulação e tal. Aí ele fica só com a mão fechando a mão no queixo assim, fala, puta merda, eu devia ter pensado nisso tudo quando eu escrevi. Sim. O cara só relatou uma história que aconteceu. Ele só relatou uma história que deixou bizarramente cabulosa, Cara, tá ligado? Sim. Claro, né, colocou algumas alegorias religiosas e tudo mais, mas assim, coisa que qualquer autor tende a fazer com uma história. Sim. Mano, eu sempre penso isso, Felipe. Sabe, eu sempre penso, sabe por quê? Geralmente essas obras que são dessa forma, o autor deixa vago as coisas, né, aberto para interpretação. Então, tipo assim, é exatamente isso, né, cara? Muitas vezes ele nem pensou nisso, né, velho? Ele nem pensou em nada. É igual Mas- mestrar RPG, você tá Isso que eu ia lá. falar, me diga agora quem é o primeiro mestre que começou a ouvir a teoria dos seus players em volta e começa a anotar devagarinho, assim, porque é muito boa, tá ligado? Cara, que teoria maravilhosa. Deve ter mais na verdade, foda-se. Caralho, mas como que você pensou nisso? Eu falei, eu não pensei porra nenhuma. É um Só cara, aproveitei a oportunidade. Sabe um negócio? Sabe onde que eu vejo muito isso, cara? E dá pra fazer em obra de literatura, né? Mais ou menos literatura, que é em mangá, né, velho? One Piece, o Oda lá, ele faz isso demais, cara. Ele inventou os negócios lá que eu tenho certeza absoluta. O cara não fazia ideia. Aí o povo fica na internet fazendo tanto de teoria e eu tenho certeza que ele pega dos fóruns, posta o negócio e todo mundo fala assim, eu sabia que era isso, cara, ele é um gênio, ele plantou isso há muitos anos atrás. Cara, eu tenho certeza absoluta que ele tinha plantado nada, velho. Eu aposto, inclusive, que ele vai no fórum, pega o comentário com menos joinha e fala, é esse que eu vou fazer, isso é verdade. Eu ia comentar um negócio aqui, mas eu vou esquivar, porque o Theo é famoso. Pode ficar ruim pra ele. Deixa quieto. Depois eu comento em off. Quê? Não, depois eu falo em off, que tá em live, senão pode gerar problema. Eita. Acho que se eu fosse um autor assim que tá escrevendo uma obra que tá repercutindo enquanto eu tô no processo de criação, eu até talvez poderia ler uma coisa ou outra que a galera tá especulando pra ver se eles estão chegando no ponto que eu quero que eles cheguem, mas eu não sei se eu iria alterar muita coisa pra ou atender expectativa ou porque o cara teve um pensamento de plot que talvez foi mais complexo ou talvez até mais interessante do que eu. É que eu acho que às vezes depende da mídia que você tá trabalhando também, né? Porque se você muda, você perde a... Essência? Não é nem essência, tipo, você perde aquele caminho lógico que você traçou e você vai pra algum local onde você nem pensou sobre, sabe? E se o leitor soubesse o que ele quer ler, você não precisaria escrever pra ele. Exato. O Leonel Caldela fala exatamente essa frase. O leitor, ele não sabe o que ele quer. E tá tudo Sim. bem. Acho que foi o Eduardo Spohr que falou, filho. O Caldela também já falou. No... Também. Eu também já falei uma vez. Eu também falei. Porque você também falou. Terceira verdade. pessoa ainda, porque... Mas porque é um negócio que faz sentido, né? Assim, mas é foda, tipo, um negócio que eu gosto no Moby Dick, também dos personagens e tudo assim, talvez seja essa. Eu acho que o filme Alien é um bom exemplo pra fazer uma comparação. Porque tá no título, Moby Dick. Você fica o livro inteiro esperando, fala, mano, qual hora que essa baleia vai aparecer? E o suspense fica, e fica. E você só ouve falar sobre, né? Exatamente. É que É gigante, levou a perna do capitão. Exato. Tá É igual, tipo, Alien. Você vê, tipo, frames, né, do bicho aparecendo na tela, mas ele não aparece na hora que aparece no final, igual o livro, né, na hora que aparece é morro abaixo, né? Assim, mas até ele aparecer, você fica, tipo, no suspense. E, tipo, tem hora que o capitão olha pro mar e ele fala que ele tá vendo a água vindo e agora. E é tipo uma bolha, tipo, tá ligado? Tipo, foda-se. Assim, só droga. Assim, tipo, Quebra clima. Mas é engraçado que parece que ele sente ela, né? Tem uma hora que ele sai assim da sala e fala, ela está próxima. Aí logo depois ela aparece, cara. Eu falei, caramba, o maluco tá louco. A gente nem sabe se ele só chutou ou se realmente tem um radar de baleia embutido. Tem algo a mais ali. A perna dele, o osso devia doer, né? Não, ele sente a perna dele que tá dentro dela. Entendeu? Sim. Caramba. Mas inclusive também é interessante falar, né? Muita gente faz o paralelo. Agora que eu falei, não sei porque eu lembrei disso, né? De comer alguma coisa assim. Entre o Capitão Gancho e Reb também, né? Por causa disso, do Capitão Gancho com o crocodilo, né? E tal, assim. Então é um plot, né? Muito utilizado em literatura. Eu fico tão feliz quando você, tipo, começa a ler clássicos e você vê que tudo que você conhece hoje tem uma coisinha assim que bebeu naquela fonte. Você nem espera. Tu tá lendo um livro de um cara que tá caçando uma baleia, cara. E tem isso do Peter Pan, sabe? Tem isso no Tubarão. Tem isso
Eu sei que o Patrick Rothfuss não é o cara que cunhou essa frase, mas foi dele que eu ouvi a primeira vez, ele falando, todas as histórias que podiam ser criadas já foram criadas. A gente faz história há, tipo, sei lá, 2000 anos. Tipo, assim, não tem como a gente criar história nova do nada. Mas o que você pode fazer é contar ela de uma maneira totalmente nova. E eu acho exatamente o que o Tezo tá falando que é muito da hora. Tipo assim, se você vê, tipo, por exemplo, sei lá, uma história também, né? Tipo, a Guerra de Troia. Você consegue ver em várias histórias depois você consegue fazer o mesmo paralelo. Você faz. Ação, tipo, é Roma, né? A exatamente. Roma, pessoas sensíveis que têm um ponto fraco, Bob Siegfried, Aquiles. Exatamente. Você consegue, tipo, fazer paralelos. E é verdade, tipo, funciona. É aquela clichê. É clichê porque funciona. Exato. Você só tem que usar do jeito certo. Sim. Clichê não é ruim. Exatamente. Mal que ele é ruim. Exatamente. Eu acho que nem clichê, é arquétipo, né? É mais do que clichê. Tipo, é verdade. Os arquétipos, eles se trazem para momentos da nossa vida, eles se encaixam muito mais. Acho que por isso que usam tanto. Sim. A gente consegue ver a jornada do herói até na história de Jesus Cristo, cara. Sim. Tipo, como o negócio funciona. Mas não vamos entrar nesses assuntos porque... Mas não vamos não, porque eu tô hater da jornada do herói. Não vamos isso, não. É hater. E a jornada do vilão? Um negócio que eu acho maluco é como prende, né, a gente mesmo, tipo, essas histórias, né, tipo, ouvi no audiobook, né, eu não li, eu ouvi o audiobook pro nosso encontro aqui, mas mesmo no audiobook era absurdamente bom a qualidade de criação, né, de suspense. E a maneira, porque até nos momentos que é pacífico, tipo assim, a gente hoje tem uma influência totalmente diferente de quem leu a primeira vez, primeiro seu nome de. E quem leu provavelmente nem sabia do que o cara tava falando. E que o Felipe falou, as histórias passavam por carta, a boca e tal. A pessoa que conheceu alguém, que conheceu a história da tragédia do Essex, ia ser, sei lá, 1 em 1 milhão, tipo, pra galera da época, assim. Então o cara que começou a ler, falou, mano, vamos ver o que é. Mas a gente fica desde o começo esperando a baleia, né? Se eu falar, o livro da baleia branca e tal, assim. E é muito da hora o suspense que ele consegue fazer. Assim, como construiu bem, né? Que mesmo essa nossa expectativa não destrói o livro. E, tipo assim, tem uma parte, tem uma reflexão, né, que você estava falando agora. Eu tava pensando nisso aqui agora, velho. Tipo assim, projeções também que a gente fica fazendo, né, sobre a obra do cara. Mas, tipo, a baleia arrancou a perna dele, né, e essa perna, tipo assim, meio que, essa cicatriz que fica, cara... Desculpa, é descrito como? Ou não, eu só falo que ele perdeu, eu não lembro. Ele fala que ele tava lá e ela mordeu e ele comeu. foi com a perna junto, né? Beleza, ok. Eu lembrava disso, exatamente. Ela fala que tava no esquife lá, acho que é o esquife mesmo. Verdade, quando ela vai... ela morde, e geralmente ela morde o barco com tudo, né, junto, né? Sim, quebra madeira, tudo. Sim. Então, tipo assim, ele perde a perna, mas eu fico pensando. E aí fica uma cicatriz que meio que. A cicatriz por si só não tava impedindo ele de andar. Ele conseguiu colocar ali uma perna de pau e tal. Pau não. Osso de baleia. De osso, né? Exato. Mas assim, o que tava impedindo ele usar era uma cicatriz que não era física, né, velho? Tipo assim, andar na vida, né? Prosseguir, continuar em frente. O que tava impedindo ele de andar era a cicatriz mental que ficou nesse cara. Ele era um homem que não conseguiu superar um trauma que ele teve, né? Exato, né, velho? E a gente sabe que isso não é fácil, dependendo do trauma. Ainda mais. Eu não consigo imaginar qual é o trauma de você perder uma perna. Nossa. Sabe? Mas... Exato, né, cara? Quão pesado isso né, cara? Então. Tipo assim, também fica essa reflexão, assim, né, velho? Tipo, beleza, quais cicatrizes que, beleza, podem ser físicas ou podem ser até mentais mesmo, né, que a gente tem e que às vezes nos impedem de andar, né? Eu sei que parece meio papo de coach isso, mas não é falar assim, eu vou ignorar essa cicatriz, porque a cicatriz ela é dolorosa, ela tá ali porque ela machucou, ela aconteceu tipo assim, ela não tá ali à toa, né? Você não vai ignorar ela e vou andar a partir disso. Não, né? Isso não, né? Mas às vezes a gente simplesmente saber que essa cicatriz tá ali, o que ela tá causando em mim, ajuda a gente a entender muito melhor, sabe, quem a gente é, sabe? No sentido de que, putz, quais são meus limites, o que eu consigo, o que eu dou conta, né? Até no autocuidado mesmo, sabe? Muito importante pensar isso, eu acho. Isso me lembra também uma coisa do... acho que é o Tyrion que fala. Eu lembro que na série ele fala, no livro eu não lembro se o papo é exatamente igual, mas me lembrou um pouco disso, que foi uma frase que me marcou quando eu ouvi. Snow, né? Pro Jon Snow, exatamente. Que ele fala assim, sempre que você tiver uma deficiência ou alguma coisa e as pessoas tentarem te jogar, você tem que usar isso como uma armadura, porque depois de um tempo isso para de te machucar e você aprende a conviver com isso. E eu acho que o Reb não conseguiu, tipo, pra ele era um caçador falido, no sentido de, tipo, perdeu pra uma baleia, né, assim. O capitão, eu acho que isso é o que pegou mais depois que eu pensei.
era esperado que o capitão afundasse com o navio, morresse com o navio. Isso não aconteceu com ele, né? Assim, Ele sobreviveu de verdade. exatamente. Nossa, ele não conseguiu nem fazer a única coisa que na teoria ele tinha que fazer, que é afundar com o navio dele, né? De uma baleia afundou e falou, valeu! E foi embora, tá ligado? Assim. Então você fala, mano, isso que eu acho que pegou mais pra ele, talvez. Ele não conseguiu conviver com isso, né? Verdade, questão de honra, né, velho? Exatamente. Assim. E como que isso muda depois, né? Tipo assim, essa marca de não ter sido alguém honrado e morrido junto fez com que ele levasse outra galera junto também. Então, tipo assim, Sim. olha como é que é. Tipo, é quase a questão do karma mesmo, né? Do ciclo, né? Tem uma história, eu não lembro agora qual, mas tem uma história de um grupo de samurais no Japão, que é basicamente a mesma coisa. Tipo, o cara perde pra um outro maluco lá, e daí o cara ajuda a vingança, e daí ele mata todo mundo que é amigo dele e ele junto no processo de vingança. É tipo a mesma coisa, tá ligado? Tipo, coisa que se repete. Então acho que a gente já tá chegando mais nos finalmente, né? Então, querem dar uma opinião geral sobre o livro, se vocês recomendam ou não? Muito bom, leia se puder, assim. É muito legal, você vai achar várias versões. Se você, eu tentei ler ele em inglês um pouco, uma vez, mas é muito difícil porque é um inglês bem da época, né? Assim, então, a não ser que seja muito fluente, eu não recomendo. Pensaria, tipo, um e-book não, no audiobook, né? Porque o que eu e o Felipe ouvimos é menos de 3 horas, né? Eu acho. Você ouve, tipo, rapidinho. E o livro também não é muito longo, dependendo da edição que você pega, né? Se lê num dia. Assim, é bem legal. Maneiro. Recomendo. Eu também recomendo, viu? Minha recomendação é leia! Você tá recebendo alguma coisa pra fazer esse tipo de... Não, essa é a esperança, né? Essa é a esperança que o Hara chegue lá. Quem dera, né? Ano que vem aparece o Eduardo Spor, não, porque você não tá na letra. É o Afonso Solano. Afonso? Nossa, sim, o nosso companheiro vai ser. E você, Felipe? Gostei, velho. Você, Cara, Felipe. eu gostei também. Eu tenho essa ressalvazinha mas é que, como eu queria mais, quer dizer que eu gostei do livro, né? Então a ressalva minha é por querer saber um pouco mais, mas eu gostei bastante. Eu gostei dessa parte mais, né? Que todo mundo discutiu aqui. O livro que faz a gente pensar é muito bom, né? Tipo, fora, mesmo que seja de fantasia, não é o caso aqui, né? Ficção e tal, e essa historiazinha, mas tem umas coisas muito, muito interessantes que você pode tirar, e principalmente esse livro é bom de você ler e conversar, igual a gente está conversando aqui, porque cada um tem uma experiência de vida diferente, cada um tem uma percepção diferente e acaba agregando, trazendo mais valor pro livro. Então, mas mesmo assim, se você quiser começar a ler um clássico e não tá muito acostumado a ler e tal, pô, o livro tem 2 horas aí de audiobook aí, larga a mão de você, larga um anime que você vai assistir da vida aí, ó, cria vergonha na cara e põe pra escutar uma noite aí. Acabou, Esquece o Boruto por um final de semana. É 6 episódios de algum anime que você tá vendo aí. Então, dá pra trocar. Bom, eu também recomendo. Você pega contextos da época, você pega uma narrativa que é presente na época, pelo menos eu e o pessoal que também sentiu. Ele até lembra as narrativas do Drácula e tudo mais, é a forma de descrição mesmo. Ele não é igual ao Drácula, são histórias completamente diferentes, mas tem essa semelhança que provavelmente é de época. Eu recomendo, acho que é uma das leituras que eu indicaria para qualquer pessoa. Talvez não para começar, porque é uma história, entre muitas aspas, mais simples e você pode achar coisas monótonas ou uma descrição que pode, sei lá, você achar que é preconceituosa ou algo nesse sentido, mas... aí a gente fala, ao mesmo tempo que a simples é pesada, né? Em vários aspectos. Assim, que ela é pesada também. E mexe com o mar, às vezes você tem medo de mar, ou medo de navio e... Nossa, sim. Pode ser... Não, tipo, o foco não é descrever o mar como ele é assim, assado, mas tá ali, permeia o assunto, pessoas caem vez ou outra, então se você tem algum problema com isso, talvez é uma leitura que... se você tem tasselofobia, sua mente vai te levar pra lugares, assim que você vê a palavra mar, pra lugares que você não vai querer ir, então talvez tem que ter cuidado. Então eu já também vou abrindo aqui as indicações, e pra hoje eu vou indicar um livrinho, um classiquinho também, do senhor Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho. É o primeiro livro assim que ele escreveu sobre o Sherlock Holmes. Não é o melhor, mas eu acho que é um livro bem legal para você ler. É ali que você meio que é apresentado ao Sherlock e começa a entender como ele pensa, como é a polícia da época. Claro, é uma ficção, mas tem certos assuntos que são próximos. Essa dedução que nem existia na época e meio que o Sherlock, assim, mostra como é. E depois disso, o Conan Doyle até foi convidado, vez ou outra, pela polícia para ajudar em investigações de crimes, porque ele tinha um olhar mais específico, né? Ele não chegava lá sujando tudo, ele observava as coisas antes de pisar. Uma coisa engraçada sobre isso também é porque hoje não aconteceria, né? Mas na época, depois que resolvia um crime, ele falava,
Posso querer ver um livro? Os caras, bora, vai, faz aí. Hoje seria impossível, né? Qualquer dessa acontecer. Mas muitas histórias aconteceram assim. É engraçado. E eu recomendo, é um bom livro. Não é o Conan Doyle não é o melhor cara que escreve romance policial, mas é bem divertido. Vale a pena ler. Assim, ele é um dos progenitores do gênero, então é muito importante aprender sobre. E Sherlock Holmes tem o que dizer, né? Toda hora aí brota algum pseudo Sherlock Holmes aí de alguma mídia inspirado no clássico Sherlock Holmes. Eu vou indicar outro clássico aqui. Eu não sei, porque eu entrei meio que no meio do clube do livro, né? Mas eu acho que esse vocês não leram, mas é um livro que eu gosto bastante, né? Que é o Frankenstein ou Prometheus Moderno, né? Sim. Da Frankenstein é muito bom, da Mary Shelby, né? Shelley. Sim. É muito, muito bom, eu gosto demais. O livro, pra mim, é ok, mas um audiobook que eu li me deu medo, assim, de tipo, ouvir algumas coisas, assim, sabe? Tipo, e era bem maneiro. Assim. Então eu acho que é um livro bem legal, não é o que você espera, normalmente, de uma história que envolve monstro, né? Assim, e eu acho que é um trabalho muito bom. E é um tema bem interessante, ainda mais pra época, né? Essa coisa do homúnculo, né? De você dar vida a um corpo morto e tudo mais. Eu acho que, eu não sei se esse foi o primeiro, mas no meu caso foi o primeiro que eu tive contato, né? Da discussão, o que faz você ser um humano e aonde que você para de ser um humano, né? Então eu acho que é uma discussão bem maneira, tipo, discussão de alma, mente, tipo, sentimento importa mais do que, tipo, o que você quer fazer importa mais do que você acaba fazendo, ou a sua ação importa mais do que você queria fazer. E, tipo, é bem legal essa discussão de ação e reação. Eu gosto bastante. A minha indicação é o Físico, do Noah Gorgon, que é um período antes, bem antes a gente leu, né? Que é essa figura desse ser que é um médico dentista, né? Que é da Idade Média. Ele é um judeu e depois ele é acusado de bruxaria. Ele é uma mente um pouco mais curiosa para as coisas. Ele aprende novas técnicas ali, mas acaba tendo que sair da Europa e indo para o Oriente, onde ele encontra um lugar que a medicina e a física é muito mais desenvolvida. Lá ele começa a encontrar livros de filosofia, de Platão, direto, coisas que tinham sido banidas, né, não chegadas inicialmente, né, antes das cruzadas. Então é um livro bem interessante aí de história. Um lado do oriental que a gente não está focado muito, é um livro bem interessante. A minha indicação, gente, vai ser um livro do Machado de Assis chamado O Alienista, cara, que é um livro muito bacana, que conta a história de um cara que foi se tornar médico, né, médico da mente, na época chamava de alienista, né, o que hoje a gente chamaria de psiquiatra, vamos colocar assim, e ele volta para a cidadezinha do interior, e aí ele começa aos poucos a classificar o povo da cidade, cada um como louco, né, então, você tá louco, você tá louco, você tá louco. Então, é um livro aí de discussão sobre o que é ou não loucura, né? E, assim, é um classicaço, assim, né, do Machado de Assis, que o cara é um gênio também. Recomendo demais, muito bacana. E eu, inclusive, fiz um trabalho sobre esse livro na faculdade. Esse livro é maravilhoso, cara. Nossa, muito bom. Livro muito bom mesmo. É isso então, né, gente? Um minuto. É um livrinho mais rápido de falar, né? É um livro mais curto, mais direto ao ponto. Mas a gente até falou bastante coisa, que a discussão do clube em si é pra trazer e o que esse livro gera, né? Exato. É isso então, gente. Queria agradecer aí vocês por comparecerem mais uma vez. Agradecer o TZ aí por ser nosso host nesse nosso encontro aqui. Voltamos no ano que vem. Dessa vez, né, a gente fez mais estruturado, fizemos já uma reunião aqui do Clube do Livro, como vai funcionar. Já decidimos os livros para o ano que vem e eu vou gravar um vídeo falando sobre o Clube do Livro, né, para chamar a galera para participar, não aqui na discussão conosco, né, mas quem quiser ler e trazer no chat suas sugestões, né, pode trazer. Eu acho que enriquece bastante, cara, a galera no chat, sabe, e quiser aproveitar, né, junto com a gente. Eu acho que é uma oportunidade aí, você que quer começar a ler, quer adquirir esse hábito, né? Talvez eu não vou entrar porque, assumir esse compromisso pra mim talvez não dê. Mas ir acompanhando a gente, todo mês você sabe o livro que tá sendo lido ali, lê no seu tempo, né? Se der, beleza, você assiste ali a reunião, participa. Se não der, você deixa pra próxima, né? Então, assim, é um jeito aí de você ir pegando o hábito da leitura, né? Que é realmente um hábito. Não tem como você querer ler, assim, de uma hora pra outra. É um hábito, né? Tem que acostumar. Então, dá um sneak peek aqui do que a gente vai fazer, mas a gente vai ler novamente um livro por mês. A gente fez uma mecânica aqui, né? Fala igual RPG, fizemos uma mecânica. A gente fez um esqueminha aqui, que dependendo do livro, se ninguém estiver gostando, a gente vai dropar, né? A gente vai desistir dele no meio ali, né? Bem no início, na verdade. E a gente vai trocar, mas a gente já decidiu esses livros previamente.
sei que vai ter, nossa, livraços aí de fantasia. Tem de tudo. Há tem vários, de tudo. tipo, há atores, mulheres, homens, mulheres pretas, renomadas e não renomadas. Tipo, cara, tem de tudo. Escritor novo, escritor que já tá aí na casa há um bom tempo. Tem calhamaço de 1.200 páginas. Eu dei um tijolo de 1.300 páginas com essa, assim. Eu peguei um bloco que eu tô subindo aqui em casa e colocou pra gente ler. É isso. Velho. E tipo assim, gente, é isso. Assim, a gente vai. Fiquem atentos aí no Discord, principalmente, tá? E eu vou fazer um vídeo aí explicando como é que vai ser. Agora é isso aí, gente. Valeuzão pela companhia. Obrigado vocês aí por sempre estarem aqui também. E é isso. Vamos encerrar aqui a live. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Falou. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.